Queridos irmãos, nós, domingo passado, pregamos uma passagem do capítulo, o capítulo 2 de Josué. E lá nós verificamos e trabalhamos muito sobre a fé daquela prostituta Raabe, a fé que agrada a Deus, a fé que traz o entendimento ao homem, ao ser humano, do seu estado de condenação. Essa fé que traz ao ser humano um entendimento que só em Cristo ele é justificado desse estado, é absolvido, é livre, é liberto. E essa, de fato, é a fé que agrada ao Senhor, porque é a fé que exalta a Deus, é a fé que coloca Deus, como foi dito, Deus no seu lugar e o pobre ser humano pecador no seu próprio. Portanto, essa é a fé que nos salva, é a fé que nos livra, é a fé que nos dá a condição de não vivermos mais separados de Deus, de não haver mais muralhas nos separando, de não haver mais o muro da separação, da inimizade. E agora esse muro derruba por meio dessa fé em Cristo Jesus, porque através do sacrifício nós agora temos comunhão com Deus. Mas essa mesma fé nesse Cristo, que nos leva ao entendimento da misericórdia de Deus e da sua compaixão e sua graça, esta fé também ela nos ajuda a continuar, a caminhar, a ir adiante e não retroceder. É uma fé gloriosa, é uma fé estupenda, é uma fé que de fato nos dá a condição de entendermos profundamente os propósitos de Deus em nossa vida. Essa fé ela nos ajuda a entender o que é vontade de Deus, o que também não é. Essa fé, quando nós nos submetemos ao Senhor, nós vamos entender o quão o pecado ele afronta a santidade do meu Senhor, do nosso Senhor. Esta fé é a fé que nos dá esperança naquilo que anteriormente esperança alguma nós tínhamos. Essa fé é uma fé que nos dá em Cristo termos forças para irmos além, para irmos muito além do que pensávamos ou imaginávamos ir. Esta fé é uma fé que nos dá a plena condição de caminharmos nesse mundo, não como esse mundo, mas como verdadeiramente homens e mulheres, cidadãos celestiais, cidadão da Israel celestial, da Canaã celestial. Portanto, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias de Josué, já se abriram, e nós vamos ler, a princípio, vamos ler no começo somente o versículo 16. O título da nossa mensagem é uma luta em vitória conquistada pela fé. E o versículo 16 de Josué, do capítulo 6, diz: E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Queridos, a cidade de Jericó era uma cidade completamente fechada, e fechada por grandes e enormes muralhas. E Josué, com o povo, com o seu povo, com o povo qual liderava, o povo de Israel, estava próximo dela. E ali Josué
viu um homem de pé, como retrata no capítulo 5. Viu um homem de pé com uma espada em punho. E Jesus Cristo, queridos, era exatamente aquele homem. Jesus, ele descera do seu trono. E Jesus, então, manifesta-se a Josué para daí por diante comandar e dirigir a batalha que se daria início. E, querido, Josué já tinha provado de fato. Se nós tivéssemos aqui exposto o capítulo 1, nós verificaríamos o quão Josué já provou ali, foi testificado na sua vida, como de fato era um verdadeiro servo de Deus. E como verdadeiro servo de Deus, ele não teve qualquer dificuldade em discernir, em reconhecer que o Senhor estava diante dele. E assim, de forma respeitosa, ou seja, com profunda reverência, Josué, ele se prostra num ato de completa submissão, reconhecendo que ele estava diante do seu líder. Ele reconhece que ali está o sumo comandante, o sumo capitão. E aqui está o primeiro passo que um líder, todo líder, deve dar em caminho da vitória. E o primeiro passo é reconhecer que ele não é comandante de batalha nenhuma, mas somente um subcomandante. Portanto, Josué, ele reconheceu diante do Senhor o que todo servo de Deus deve reconhecer: a sua completa dependência dele. E ele o faz prostrando-se com o rosto em terra, o adorando, entregando ao Senhor todos os seus planos, todas as suas estratégias, para que o Senhor viesse avaliá-las. E ele faz isso dizendo o seguinte, o que nós vamos encontrar no finalzinho da parte do versículo 14. Aliás, vamos ler o versículo 14 por completo, do capítulo 5, capítulo anterior. E ele disse: não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com sua face em terra, e o adorou e disse-lhe: o que diz o meu senhor ao seu servo? O que diz o meu senhor ao seu servo? Todo cristão, querido, todo, sem exceção, todo cristão é um soldado alistado por nosso Senhor Jesus Cristo ao seu exército. Todo cristão, ele é um soldado. E este soldado, o soldado do exército do Senhor, o soldado do exército de Cristo, ele deve ter uma grande característica entre muitas outras. Ele deve ser submisso. Ele deve ser submisso a quem? Ao pastor? À esposa? Ao marido? Ao patrão? Antes de mais nada, sim. Agora, antes de ser submisso a todos esses, e dependendo das situações, dependendo da ocasião, mas este deve ser submisso ao seu Senhor. Ele deve ser submisso ao sumo comandante do exército do Senhor. Ele deve ser submisso a Cristo. Portanto, eles devem estar a todo momento com seus ouvidos muito bem abertos, atentos para ouvir as ordens de Cristo e, ouvindo as suas ordens, poder lhe responder de forma submissa: sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Assim, nosso Senhor, ele deu a Josué ordens expressas. Ele foi categórico em suas ordens, enfático, mas também muito detalhado. Ele deu ordens
e explicou por todos os seus detalhes como ele queria que Josué fizesse, as obedecesse, para que dessa forma viesse a conquistar Jericó. Portanto, a única coisa que restava a Josué era obedecer. E neste caso, e qualquer caso de outro cristão, essa obediência só pode ser completa e realizada em fé. Pela fé. Se queremos lutar em vitória, o segredo é obedecer a Cristo. E ao fazermos isso, façamos em fé. E o povo de Deus vive por um pouco de tempo, mas só um pouco de tempo. A palavra diz isso. O povo de Deus vive só por um pouco de tempo em luta diária, queridos. Em luta diária, cotidiana neste mundo. Porém, é uma luta em vitória. É uma luta em vitória. É uma luta em vitória conquistada pela fé. Observemos neste momento, através desse texto, eu quero juntamente com vocês, agora não somente o versículo 16, mas do versículo 6 ao 16. Observemos agora o que houve para que aquele povo vencesse aquele poderoso e aos olhos humanos invencível inimigo. E eu quero ler com vocês os versículos que compreendem agora nesse exato momento do 6 ao 9. E Josué, o filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E sucedeu que quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiros passaram adiante do Senhor e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor os seguiu. E os homens armados foram diante dos sacerdotes que sopravam as trombetas, e a retaguarda vinha após a arca, com os sacerdotes indo avante e soprando as trombetas. Queridos, o sumo comandante, o Senhor, ele passa as ordens ao subcomandante. E este reverbera, passa também as mesmas ordens aos seus liderados. O povo ouviu a mensagem, e ouviu a mensagem com respeito. O povo ouviu essa mensagem com completa reverência. O povo abriu os ouvidos e ouviu essa mensagem com completa atenção e ouviu através do seu líder. E assim, obedeceram ao comando do Senhor. Com essa postura de submissão, o resultado o que foi? Coesão, unidade de toda a nação de Israel, num só propósito, o propósito de seguir as ordens do Senhor para o louvor da sua glória. E unidos, coesos, eles começam agora a fazer o quê? Cooperar uns com os outros. Há uma cooperação mútua. E também houve um completo exercício aqui de sinceridade na corporação daquele exército, naquele destacamento. As pessoas passaram a viver uma coesão, uma união, e evidentemente para onde há união, há sinceridade, há verdade, não há dissimulação. E ao final, qual foi o resultado? Deus concedeu à nação de Israel vitória. Vitória. Hebreus, no capítulo 11, versículo 30.
O autor de Hebreus diz: pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Queridos, a cidade de Jericó era rodeada de robustas, de enormes, gigantescas muralhas. E após a travessia do Rio Jordão, seria exatamente ela, aquela cidade, Jericó, o primeiro alvo a ser vencido no processo da conquista da terra prometida. E conforme as informações que a Bíblia nos dá quanto àquelas muralhas, poderíamos chegar ao raciocínio completamente razoável, lógico, que elas eram completamente intransponíveis, invencíveis. Contudo, as realizações instrumentalizadas pela fé, estas realizações, operadas por meio da fé, elas não atendem, queridos, elas não atendem em hipótese alguma as coisas lógicas e razoáveis. É doideira, é loucura. Nosso Senhor, quando opera para os seus propósitos, para que eles sejam completamente realizados, nosso Senhor, Ele usa de meios que, aos olhos dos homens, parecem loucuras e tolices. Os métodos da fé, eles são infinitamente diferentes, contrastantes, com relação aos métodos racionais e humanos. São diferentes demais. As estratégias que Deus ordenou que fossem colocadas em práticas para a obtenção da vitória sobre a cidade de Jericó iriam parecer coisas esdrúxulas, malucas, esquisitas, loucas, sem cabimento. A ordem era o quê? Rodear a cidade por 6 dias. Uma volta por cada dia. E no 7º dia, aí seriam 7 voltas. E ao término das 7 voltas, os sacerdotes deveriam trocar suas trombetas. E o povo iria gritar e as muralhas desabariam como se fosse uma implosão. Você pode perguntar a qualquer estrategista militar, a um general de guerra, a um comandante que participou em guerras em todo o mundo. Você pode perguntar a este sobre esse tipo de estratégia, e ele vai dizer somente uma coisa: isso é ridículo. Isso jamais ele colocaria em prática. No entanto, queridos, o que seria loucura para muitos, de forma estrondosamente poderosa, funcionou. E por quê? Por que foi que funcionou? A Bíblia nos responde: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos num mundo, nós temos lutas neste mundo. Contudo, queridos, nossa luta neste mundo, como cristãos que somos, elas não são travadas com espadas, com revólveres, com fuzis em punho, com peixeiras, mas sim empunhando a fé em nossos corações e a fé no Evangelho, o Evangelho que é poder de Deus. Queridos, a nossa vitória, ela não está fundamentada em confiança em dinheiro, nas riquezas. As nossas vitórias como cristãos, elas não estão basiladas no poder, na força política, ou no nosso poder de intelectualidade, de raciocínio, de inteligência, de conhecimento. Não! Mas sim porque temos fé e confiamos nas promessas do Deus e do Deus do impossível. Aquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. O Senhor havia aberto as águas do Mar Vermelho, destruído o exército poderoso de Faraó. O Senhor já havia cuidado do povo durante sua peregrinação no deserto. O Senhor concedeu vitória sobre reis poderosos. Fazia poucos dias o Senhor tinha parado o leito da água do Rio Jordão. E assim o Senhor levou ao povo a entrar na terra prometida. Porque afinal de contas, aquele que prometeu é fiel. O Senhor havia aberto o Mar Vermelho. O que é o Mar Vermelho? Como é que abriram? Bombearam águas, criaram represas de um lado do outro. Agora, se Deus fazendo o que fez, Mar Vermelho, alimentar o povo no deserto por 40 anos, tirar aqueles povos da mão opressora do Egito, de Faraó, fechar, abrir, parar as águas do Rio Jordão e tantas outras coisas que o Senhor fez. Me diga uma coisa, deveria esse povo não crer que o Senhor iria lhes dar a vitória contra Jericó? Com sua estratégia mirabolante, espetaculosa, na verdade espalhatosa. Era para esse povo duvidar? Josué disse ao povo: tomai a arca do pacto. Em meio a tudo quanto o Senhor orientou a Josué que fizesse, havia uma orientação muitíssimo importante, primordial. E eu digo mais, é uma condição, como eu sempre gosto de falar esse nome feio, sine qua non. Sem isso, olha, o resto, nada iria dar certo. E qual era essa orientação? Era para que a arca do pacto, ou seja, a arca da aliança, estivesse posicionada corretamente. Visto que a arca significava que o Senhor estaria presente com Israel. Ou seja, se não fosse isso, Israel, ao invés de 7 voltas, 6 voltas, uma cada dia, e 7 voltas no último dia, ele poderia ter dado 1 milhão de voltas, fazer um buraco ao redor. Ele poderia trocar em trombetas até seus pulmões atrofiarem, secarem, murcharem. Poderiam ter morrido de fôlego tocando aquelas trombetas. Mas se o Senhor não estivesse com eles, não haveria vitória, mas derrota. Se o Senhor não estiver aqui ao meu lado, falando através de mim, não será nada além do que palavras de homens. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Diz assim: e ele disse-lhe: se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Se cremos nas promessas de Deus, portanto nós o convidamos para que sempre esteja presente em nossa caminhada.
Pois é somente quando o Senhor está presente conosco que vamos obter vitória. Afinal, queridos, é somente quando o Senhor está em nós e nós nele que prosperamos na vida cristã. Pois sem Ele, queridos, sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer de forma exitosa. Sem Ele nada podemos fazer que tenha bom proveito. Sem Ele nada podemos fazer que venha nos trazer vitória. Muito provavelmente, o exército de Israel não foi alistado num todo para este acontecimento em Jericó. Pois avalie que houve um censo militar em números, e o contingente desse exército era estrondoso, eram 601 mil e bote força soldados. Portanto, seria gente demais para marchar ao redor de Jericó. Avalie esse povo todo ao redor, ia bater um no outro, tropeçar, cair. E quem sabe, talvez, tendo vitória sobre Jericó, disse, o que derrubou foi a batida dos meus pés marchando ao redor. Porque, afinal de contas, é um exército numeroso, grande. Além do mais, também seria algo que demandaria muito tempo organizar essas pessoas para dar essas voltas todas. Dessa forma que venhamos entender, queridos, nesta primeira parte desta mensagem, que venhamos todos nós entender e não nos esqueçamos disso, que a luta do cristão, ela é travada por meio da fé em completa subordinação a Deus. De outra forma, essa luta está sendo travada de todas as formas, menos pela fé. Porque só pode haver subordinação se houver essa fé. Se acreditarmos que é Ele que luta por nós. Se acreditarmos de fato, como dizemos, que Ele é que é o provedor das nossas vidas. Se acreditarmos de fato que Ele é quem nos salvou e é Ele quem é nosso Senhor. Se não for pela fé, é uma luta completamente humana e carnal. E que glória nenhuma vai ser dada ao Senhor, mas sim a nós mesmos. O versículo 10 ao 14. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo, vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar a gritar, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portando 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas. E os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. E no segundo dia eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. E assim o fizeram por 6 dias. Avalie como é que devia estar aqueles habitantes de Jericó. O que é que esse povo está fazendo? Eles estavam completamente confusos. E não só confusos, mas amedrontados. Durante 6 dias, os israelitas marcharam ao redor da cidade uma vez por dia.
E quando anoitece, quando chega a noite, retornavam para o acampamento em Gilgal. No 7º dia, marcharam ao redor da cidade, só que agora marcharam por 7 vezes. Logo em seguida, ao término da última volta, os sacerdotes tocaram suas trombetas, e ao fim do toque todo o povo gritou e em uníssono. E neste instante, as muralhas desabaram, transformando-se em completas ruínas. E então os israelitas invadiram a cidade e a tomaram. Por que 7 dias? Por que 7 dias no 7º dia? Por quê? Será que Deus não poderia, no primeiro dia, já liquidar esse assunto? Inclusive sem precisar que o povo marchasse ou mesmo gritasse. Sem dúvida, e é claro que sim. Mas aí fica ainda a nossa pergunta. Por que toda essa maluquice, essa doideira, essa maluca estratégia? Hebreus no capítulo 16, versículo 11 ao 15. O autor de Hebreus diz: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim. Para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando eu te abençoarei, e multiplicando eu te multiplicarei. E o versículo 15: e assim, tendo Abraão perseverado, pacientemente obteve a promessa. Louvado seja o Deus da promessa. A evidência de um verdadeiro cristão, sabe o que é? É a nossa fé. É a nossa fé. Agora, uma fé estável e perseverante. Estável e não como a bolsa de ações, alta e baixa, mas estável e perseverante. Ela segue, esta fé, ela segue sem qualquer variação. E sabe por quê? Porque essa fé, ela caminha numa grande e maravilhosa expectativa. A expectativa de uma esperança viva e não morta. Uma esperança que não pode murchar, que não se acaba, que é intocável. Ela é viva e não morre. Ela é viva e é certa. E é por isso que essa fé é estável. Porque essa fé olha para esta esperança viva e certa. Ela não olha para o seu poder aquisitivo. Ela não olha para o seu poder de força humana física. Ela não olha. Ela não olha para o poder político, mas ela olha para a esperança que é viva e é certa. E sabe que o que ele espera, essa esperança que ele tanto espera, quem prometeu
é fiel para cumprir. O cristão verdadeiro, queridos, ele não negligencia sua fé. Ele combate diligentemente seu combate até o fim. Ainda que em choro e em lágrimas, ele combate até o fim. Ele não se importa quão louco possa parecer aos outros a sua postura. Ele não se importa o que pensem e o que falem dele, por conta dele crer na loucura poderosa deste evangelho. E por não se importar com isso, ele não negocia, ele não abre mão de sua convicção de fé, ele guarda a sua fé. Ele não se importa. Ele quer mais é espremir a sua fé. Porque ele não quer essa fé somente para ele. Ele quer que ela se expanda. Ele apresenta essa fé, a sua fé, em todos os lugares que vive, no seu trabalho, quando se reúne com seus amigos e colegas de trabalho para orar. Ainda que digam, é uma maluca. Ou é um maluco. E ele não exprime também somente em atos de palavras, que também são atos corajosos. Mas ele também exprime isso nos seus atos de ações, de ir, de fazer, de levantar-se. São atos corajosos de perseverança. É de quem persevera, é de quem acredita nessa esperança e nela espera. Luta em vitória pela fé, certo que haverá de receber o que Deus lhe prometeu. O exemplo de Abraão, o patriarca da fé, é apresentado como exemplo motivador a nós cristãos, para que dessa forma nós possamos com paciência perseverarmos e aguardarmos a certa esperança da promessa. O cristão, ao conhecer Jesus, ele abre mão da sua vida. Ele morre para si a fim de viver para Cristo. Gálatas 2, versículo 20, é um versículo muito bonito entre inúmeros que tem na Bíblia. Mas na verdade, esse só fica bonito mesmo é quando ele se vê nas vidas daqueles que dizem ter fé. Ou seja, não há nada material com que possa provar que a decisão que fez foi o melhor. E sabe por quê? Porque a prova dessa decisão de andar por essa fé, de andar corajosamente, pacientemente, proveitosamente, a prova não está nessas coisas perenes, mas no futuro, não está no presente. Sua certeza em continuar firme e esperançoso dá-se pelo fato de que quem lhe prometeu é fiel. Abraão creu em Deus
e por ter crido esperou com paciência, assim recebeu a promessa. Quem confia em Deus? Quem confia em Deus? Irmão, tu confia em Deus? Deixa eu dizer uma coisa a você. Se nós confiamos em Deus, nós não corremos risco algum. Risco nenhum. Quem confia em Deus, a Bíblia nos diz enfaticamente que em tempo algum seremos confundidos. A Bíblia diz que nós não vamos ser envergonhados. Quem confia em Deus, não. Quem confia em Deus, nele jamais se decepcionará. Porque aquele que prometeu é fiel. Quem luta pela fé, se luta pela fé, luta em vitória. E sabe por quê? Porque sabe que toda a promessa de Deus tem garantia de cumprimento. E essa garantia de cumprimento é como se essa promessa já se houvesse realizado. Aquele que crê em mim será salvo. Todo aquele que crê no amor do meu filho, no amor revelado em meu filho, quando ele morreu na cruz para que ninguém morra, mas vive eternamente, essa promessa, queridos, nós já vivemos de antemão. A fé nos leva a esse entendimento. Quem crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Luta pela fé, na certeza que a promessa já se cumpriu. E principalmente nós, que cremos que essa promessa já foi estabelecida desde a fundação do mundo. Quem luta pela fé, luta em vitória. Portanto, queridos, a fé e a paciência, anda juntinho, coladinho, bem de juntinho uma da outra. A fé e a paciência. É deveras importante que os líderes recebam ordens do Senhor e recebendo estas ordens venham segui-las convicta e perseverantemente, obedecendo-as e não as negligenciando. Isso é claríssimo. Até porque quem muito é dado, muito será cobrado. E evidentemente essa também cobrança não é só para líderes. Porque não é só o líder que foi tirado do inferno para levado para o céu. Tirado de cidadão do inferno a cidadão celestial, não. Todos nós. E então recebemos muito também, mesmo sendo líderes, não sendo líderes. E por recebermos muitos, seremos cobrados também. Mas enfim, a travessia do Rio Jordão foi um milagre de fé. Como também a vitória sobre Jericó. Querido, Josué, juntamente com o povo de Israel, ouviram a mensagem, ouviram as ordens detalhadamente. Ouviram essas ordens que foram expressas, e assim creram, e como evidência de sua fé, obedeceram. E Josué passou a mensagem do Senhor ao povo, e o povo obedeceu. No entanto, quando as lideranças recebem a mensagem, quando elas recebem as ordens, e recebendo as ordens de Deus, ela sim vem a transmitir ao povo de Deus, mas este povo despreza, revolta-se contra estas mensagens, contra estas ordens, como fizeram de forma rotineira os israelitas no deserto. O fim é peia, é disciplina e derrota.
Perdeu-se uma semana para ter vitória contra Jericó. Só, queridos, que eram ordens de Deus. E como a ordem foi de Deus, com Deus não existe perdas de tempo. Quem perde muito tempo somos nós. Na verdade, as atividades que o povo de Deus exerceu durante toda a semana serviu de proveito para que estes crescessem em fé e em paciência. A impaciência foi um pecado que levou o povo de Israel a ser incrédulos quanto à promessa de Deus. Portanto, Deus em Jericó estava ensinando o seu povo a exercitarem o quê? A sua fé. E exercitando a fé, sejam pacientes. E sendo pacientes, sejam obedientes. E sendo obedientes, recebessem a herança prometida. Deus nunca perde tempo. Deus não bate prego sem estopa. Deus não dá murro em ponta de faca. Deus não age por agir. Eu vou fazer. Para quê? Estou com vontade. Em tudo ele tem propósitos. Deus não apressa, tampouco ele atrasa. Ele nem apressa e nem atrasa no seu agir, mas ele sabe como e quando ele deve realizar. Ou não. Ou não. Josué disse: vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra até o dia em que eu vos ordenar a gritar. Acho que tinha nego lá, já estava no terceiro dia, quarto dia, e disse: agora eu vou gritar que eu quero ver o que é que vai acontecer. Mas como estavam completamente submissos às ordens do Senhor, lembraram da sua palavra, da mensagem que foi lhes dada através do subcomandante, que recebeu do sumo comandante, e ele disse: não, eu preciso ser obediente ao meu Deus. Silêncio. O maior problema nosso é que a gente tem hora que fala demais. Não é à toa que Tiago fala dessa peste, dessa língua. Que diz assim que é como faísca numa floresta seca. É como uma faísca em cima de um combustível. Pega fogo. Mas esse povo estava em completa obediência. As ordens dadas pelo Senhor quanto ao tempo decorrido de 7 dias, com todas as suas particularidades, todos os seus mínimos detalhes, de fato foi uma prova de paciência. Eu conheço gente dentro de casa que está atrás de matar os familiares seus porque não se converte. Sequer estão orando pelo filho, pela esposa, pelo marido.
pelo irmão, pelo amigo, nada. A única conversa é apontar o dedo e dizer, vai para o inferno, viu? E esquece que tem 6 voltas para dar durante 6 dias, uma a cada dia. E na última, 7. No 7º dia dá 7 voltas, segundo o que o Senhor fala. O problema é silêncio. Eu não me canso de dar o testemunho dessa irmã. A irmã Ivonete, não Ivonete daqui, a Ivonete lá da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Ela é lá a proprietária da cantina. E uma vez eu conversando com ela e falando, ela perguntando da minha casa, da minha esposa. E eu disse, não, ainda não, minha irmã. Aí ela disse, olha, eu posso falar da minha vida? Eu disse, minha irmã, todos ouvidos, não vou nem assistir aula agora, que era a aula de seminário. E aí ela disse, olha, eu tenho 2 filhos, eu morava no Rio de Janeiro, e meus filhos só viviam só a graça. Um dos meus filhos tinha um relacionamento com uma menina que era ligado com o tráfico no Rio. E aí eu ficava louca. Quando eu saía para a igreja, vamos para a igreja? Não, não vou. Vou não, mãe, vou depois, outro dia, quem sabe. Olha, não sei o quê. Chegou o ponto que eu comecei a dizer, olha, vocês vão para o inferno. Ah, mãe, deixa de onda. E teve um dia que os seus filhos saíram para noitadas dele. E quando iam saindo, ela fechou a porta, e quando fechou, ela caiu no chão e começou a chorar. E ficava dizendo, Senhor, por quê, por quê, por quê? E ela só escutou, foi, psss, não gritais, deste grito, silêncio. E disse, dos teus filhos, cuido eu. Desse dia em diante, é uma irmã devota, piedosa, de bom testemunho. Ela passou somente a orar pelos seus filhos. Nem convidar para a igreja ela convidava mais. Teve um dia que ela foi saindo, os meninos chegaram e disseram, e aí, não vai convidar a gente mais para a igreja não? Eu disse, vocês querem ir? Não, outro dia. Eu disse, tá bom, até mais, Deus abençoe vocês. Como diz nossos irmãos pentecostais, o vento soprou. A menina teve que sair em fuga, a namorada do seu filho. Seu filho teve que vir para João Pessoa, um deles. E aqui em João Pessoa, sozinho, ele resolveu ir para a Primeira Igreja Batista, a um culto lá. Quando chegou lá, teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo o convenceu do seu pecado, da justiça, do juízo. Ele saiu, pegou um orelhão, na época não tinha ainda celular, e ligou para sua mãe a cobrar, dizendo, mãe, lembra de Jesus, que a senhora me chamava para conhecê-lo? Lembra, filho? Conheci ele hoje. Emildes, você vai ser um pastor. Ela disse que isso saiu da boca dela. E ele disse, mãe, a senhora está ficando louca, eu acabei de entregar minha vida para Jesus, e a senhora vai dizer que eu vou ser um pastor? Igreja Batista Betânia, Jaguaribe, pastor Emildson, para a glória de Deus. Silêncio. 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 Fecha a boca. E exercita mais a fé. Esses momentos servem para nós sermos trabalhados na nossa fé.
para serem vistos em nós quão de Deus nós somos. A ordem com todos esses detalhes foi para isso, paciência, para poder ser instruídos. Agora, enquanto um fala, o outro fala também, alguém se escuta? Não. Então, para você ouvir Deus, cale a boca, fique em silêncio. Não diferente também foi a ordem para que ficassem nesse estado de completo silêncio. Porque o silêncio também trabalha o nosso domínio próprio. Foi aqui, sabe o quê? Um momento de discipulado. Onde o Senhor ensinou a terem paciência. E isso foi deveras evidenciado através do silêncio. Ou seja, queridos, nossa fé é experimentada quando aguardamos com paciência as ordens de Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele aguardarmos pacientemente as ordens de Deus. E o que prova que estamos aguardando pacientemente dá-se pelo fato de aguardarmos sem questionamentos, sem murmúrios. Isso se refere ao silêncio. Não tenho como deixar de ler Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ensinar as escrituras sagradas é de antemão uma grande responsabilidade. Contudo, não somente pelo fato de ensinar corretamente, mas muito mais ainda pelo fato de ensinar e viver o que ensina. Vocês estão diante aqui de um pecador. Eu peco. Infelizmente eu peco. Eu não queria pecar. E todo pecado que eu peco, como quando cai em si, ou quando eu penso em pecar e cai a ficha, eu digo a vocês que eu tenho vergonha dele. Agora, a maior vergonha dos meus pecados são aqueles em que eu já ensinei sobre eles e deles eu exortei. Somos sujeitos a tropeçar em inúmeros tipos de áreas. Porém, se tivermos a capacidade de controlar nossa linguinha, evitaremos muitos pecados que estão relacionados ao que de forma desenfreada falamos. Agora, se conseguirmos controlar nossas falas, com certeza iremos dominar com menos dificuldades as nossas atitudes. O ser um homem perfeito que Tiago aqui fala, refere-se e trata-se de crescimento espiritual, queridos. Trata-se de maturidade. Ou seja, trata-se de um cristão que tem disciplina. E por ter disciplina,
é plenamente discipulado. Se não tem disciplina, se não há submissão, pode passar pelos discipulados do mundo todo. Não vai adiantar de nada. Por quê? Porque não vai botar em prática. Vai conhecer, mas não vai viver. Ou seja, vai ser mais culpado do que os ignorantes. É tal como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: portanto, cingindo os lombos da vossa mente. Não é aqui, ó. É aqui. Sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Portanto, Tiago quer nos dizer que as pessoas que controlam suas línguas, estas são maduras em sua fé. E dessa forma, que valor há em um soldado tagarela, falante? Que valor? Que por ser tagarela, não tem domínio no seu procedimento. Que valor tem? Salmo 46, 10. O salmista diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. Queridos, o soberano poder de Deus, ele deve nos tranquilizar. Deve tranquilizar qualquer alma aflita. Deve tranquilizar qualquer alma aflita, se essa crê em Deus. Na vida de um cristão, todo medo ele deve ser acalmado. E toda ansiedade deve ser pacificada diante da certeza da supremacia de nosso Senhor. Ele está no controle. Todos quanto fazem parte de seu povo devem descansar. Deleita-te no Senhor. E faz o bem. Descansemos. Ele é Deus. E os seus propósitos serão todos completamente realizados. E sabe por quê, queridos? Porque a causa do Senhor é uma causa vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida do cristão há tempo de silenciar, mas há tempo de falar. Sendo assim, um cristão que tem seus lombos cingidos, o lombo da mente, o lombo da mente que tudo pensa, e olha como a gente pensa besteira e ruindade. É esse lombo aqui que tem que estar cingido. E esse lombo só tem uma forma de ser cingido. É viver em completa submissão a Deus. É dizer, eu vou. Espera aí. O que é que ele diz? Ele diz para não ir. Está repreendido, eu não vou. O cristão tem que ter seus lombos cingidos. Ou seja, o cristão tem que ser maduro. 5, 10, 15, 20, 30, 40, caem nos dentes como crente. E é um menino na fé, um moleque na fé. Não cresce. Já passou pelos discipulados todos.
Tem quantas apostilas, meu pastor? Quantas? 5. Já foi da primeira ao quinto. Já fez de novo primeiro ao quinto. Já deu o primeiro até o quinto. Não sei se já teve quem desse. Mas não cresce. É menino, criança. E sabe por quê? Porque vive em desobediência. Não luta pela fé. Lombo cingido quer dizer maturidade. Quer dizer que foi bem discipulado. Não por conta do mérito do discipulador. Mas um discipulado, ele como discípulo, ele foi bem discipulado porque ele recebeu, está lutando afincamente todo dia para colocar em prática o que foi lhe ensinado. Portanto, é bem disciplinado. E por ser bem disciplinado, ele sabe o momento de agir e de reagir. Este sabe muito bem o tempo de um e o tempo de outro. E o versículo 11 vai dizendo assim: a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. O que deve ter pensado os habitantes de Jericó, vendo a marcha dos israelitas ao redor de Jericó? O que deve estar passando na cabeça daquele povo naquele momento? No primeiro dia, com certeza, eles ficaram apreensivos, eles ficaram cheios de medo. Mas ao final da primeira marcha, quando os israelitas voltaram para o acampamento, eles devem ter aliviado a tensão e pensando que talvez tivessem desistido. Não, eles não vão nos atacar mais. E afinal de contas, eles fizeram o que o Senhor mandou fazer. Ou seja, eles marcharam ao redor da cidade, ao toque de trombetas uma vez e pronto. Nem foi uma vez e meia, nem meia volta. Foi uma e pronto. Eles não forçaram os portões de Israel. Eles não botaram alguma lanças apontando para eles, não fizeram uma formação de ataque, não, nada. Eles não fizeram, construíram escadas para escalar aquelas muralhas, eles não estavam com cordas, não. Eles apenas marcharam uma só vez ao redor de Jericó e pronto. Versículo 12 ao 14, Josué se levantou de manhã cedo e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e 7 sacerdotes, portando 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas e os homens armados seguiam diante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. E no segundo dia eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. Assim o fizeram por 6 dias. No segundo dia, repetiu-se a mesma marcha. Segunda palavra, assim foi por 6 dias. Isso deve ter trazido mais medo e profunda apreensão àquele povo. E isso foi piorando. Isso foi se tornando mais crítico. Afinal, eram repetições em cima de repetições. Era uma marcha em cima da outra marcha, uma marcha diária. Não é difícil para a gente aqui puxar pela nossa imaginação o que aquele povo se perguntava. Ou seja, eles deviam estar perguntando o que é que esse povo está fazendo. Que loucura é essa? Será que eles vão nos atacar agora? Mas como é que eles vão nos atacar? Eu não estou vendo nada que eles possam nos atacar. E outra coisa, olha o tamanho das nossas muralhas. Aí talvez um lá disse: ei, tu lembra quem é o Deus dele?
Tu lembra quem é o Deus desse povo? Esse povo tem um Deus que abriu o mar. Esse povo tem um Deus que derrotou a poderosa nação egípcia. Não sobrou um. Esse povo derrotou reis poderosos ao leste do Rio Jordão. E faz poucos dias, viu? O Deus desse povo parou as águas do Rio Jordão. Ei, meu povo, gente de Jericó, jericoenses, o Deus desse povo não é brinquedo, não. O Deus desse povo é fogo na roupa. Não brinquem com ele, não. Portanto, queridos, eu ainda creio que ele chegou e olhou e disse: o povo desse povo, o Deus desse povo me perdoe. Ele fala para eles falarem assim, fazerem assim. E esse povo, o Deus desse povo, quando fala para eles fazerem o que ele falou, está falado. E o versículo 15: e sucedeu que no 7º dia eles se levantaram cedo, ao raiar do dia, e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. Quando os israelitas rodearam durante o 7º dia 7 vezes a cidade, então a ansiedade, o nervosismo e o intenso medo elevou-se ao mais alto nível de tensão. Após isso, veio então um toque mais longo das trombetas, e assim o povo gritou, e as muralhas foram e as mulheres foram ao chão. Diante disto, só restavam aos soldados adentrarem em Jericó e tomá-la. De fato, queridos, aquele que prometeu é fiel. Versículo 16 diz: e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Negócio de doido. É uma maluquice. Quem já ouviu falar de alguém conquistar uma cidade na base do toque de trombetas e do grito? Eu creio que muitos já ouviram falar esse termo, ganhar no grito. Ganhar no grito significa alguém que quer ganhar blefando. Porém, não era este caso, queridos. Afinal, a arca do pacto estava com Israel. Ou seja, Deus estava com eles. Portanto, a luta era do Senhor. A luta era de Deus. A luta não era de Israel, mas era de Deus. O Senhor estava à frente desta batalha. E quando Deus é por nós, queridos, ninguém é contra nós.
Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu acho que eu já disse. Quando ele é contra, não tem quem seja a favor. Queridos, para o Senhor dos Exércitos, nada é impossível. Afinal, Ele é exatamente o Deus do impossível e Ele não blefa. Agindo Deus, quem impedirá? O livro de Hebreus, no capítulo 11, ele relata a galeria da fé. E também ele fala exatamente deste acontecimento de fé em Jericó. Devemos, como cristãos queridos, nessa narrativa de Jericó, devemos ter esse exemplo de fé em mente, para que diante de situações onde há impossibilidade de obter-se vitória, que nesse momento nós tenhamos confiança nas promessas de Deus e assim venhamos obedecer às suas ordens, independentemente de quão complicado e impossível possa ser a minha ou a sua situação. No versículo 20 desse capítulo, diz assim: assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, pode vir o Ministério do Louvor, por favor. E sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. O inimigo que Josué enfrentou foi Jericó. Muito por certo não iremos enfrentar esse tipo de inimigo. Muito por certo não iremos ter que conquistar uma cidade impenetrável. Contudo, queridos, como cristãos, diariamente nós temos muitas batalhas para enfrentar, muitos inimigos para vencermos. E eu tenho um grande. Vocês estão vendo ele. E sou eu mesmo. Nós temos muitas muralhas intransponíveis para serem derrubadas em nossa vida cristã. E eu afirmo mais uma vez, entre elas, eu mesmo. Meu eu, minha cobiça, meus desejos, meus pensamentos mais nojentos. De fato, na vida cristã, muitas são as Jericós que nós teremos que vencer. Nós teremos constantes desafios à vida cristã nesse mundo, queridos. A vida nesse mundo na vida de um cristão é uma vida de embates, de lutas, confrontos. E nestes embates precisamos ter fé. A mesma fé que nos tirou de um tremedal de lama. Essa fé nunca pode ser esquecida. Foi por meio dessa fé que nós um dia bradamos e gritamos e as muralhas da inimizade ruíram. Quando gritamos, sim, só o Senhor é Deus, sim, Cristo é o Filho de Deus e é o meu Salvador. E as muralhas se ruíram.
E é nessa mesma certeza que há um só Deus, único e vivo, que é Senhor e Salvador de nossas vidas, é que nós vamos vencer outras muralhas, por essa mesma fé, lembrando-se sempre dessa fé. Ou será que aquele que nos tirou da condenação ao inferno, a morte eterna, e nos trouxe a sua luz inacessível, nos trouxe a sua glória, a sua presença, não vai nos dar essas outras demais coisas, não vai derrubar a Adriana, essas muralhinhas que tem por aí? Nesses embates teremos que ter fé. E para que esta fé cresça, para que essa fé tome corpo, torne-se madura, se faz necessário que aceitemos estes desafios e não nos acovardemos. Aceitemos, lutemos, e lutemos em vitória pela fé. Ou seja, confiando em Deus, em sua promessa, e promessa vitoriosa. Precisamos, por meio da fé, queridos, precisamos orarmos ao Senhor. Contudo, não pedindo uma vida do tipo parque de diversões, pois neste mundo não nos cabe a cristãos como nós este tipo de viver. Que nossa oração seja para que sejamos cristãos maduros, preparados para agir através de uma fé bíblica e madura. Por meio dessa fé. O pastor Warren Wiersbe, ele citando um ministro episcopal e americano, Phillips Brooks, ele diz o seguinte: não orem pedindo uma vida fácil, antes orem para ser homens e mulheres melhores. Não orem pedindo tarefas à altura de suas forças, antes orem por forças à altura de suas tarefas. A vida cristã é essa, querido. É uma vida de provações, de enfrentamentos. E se alguém entende que uma vida cristã é uma vida triste, é porque nunca conheceu a Cristo. Se alguém entende que uma vida porque é passada provações de dificuldades, adversidades, lutas, diz, essa é uma vida miserável, continua ainda sendo um miserável homem. Porque todos quanto esperam em Cristo somente as coisas dessa terra, os parques de diversões, segundo a própria Bíblia, são pobres e miseráveis homens. Ainda não entenderam nada sobre a graça de Deus, sobre o seu resultado, sobre o propósito da morte de Cristo pelo pecador que crê. Provações vão existir, mas como diz um hino muito bonito, que eu cantei muito, já dei até o testemunho aqui, eu acho, aqui ainda no Colibris. Coloco quando me converti, e eu colocava o CD e botava para repetir sempre naquele louvor. E esse louvor continuava, era o dia todo. A viagem fosse 2 horas, eram 2 horas ouvindo esse louvor. E esse louvor tem uma parte que ele diz: minhas provações não são maiores que o meu Deus. Vamos ficar em pé? E não vão me impedir de caminhar.
se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Ô glória! Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder.